Ao pensar nas forças aéreas mais poderosas do mundo, sua mente vai direto aos lugares óbvios. A Força Aérea dos Estados Unidos e as Forças Aéreas Combinadas da OTAN contam com esquadrões de caças de quinta geração, bilhões em aquisições e décadas de doutrina refinada. Mas nos últimos 4 anos, algo tem se formado nos céus da Ucrânia que não se encaixa em nenhuma dessas categorias. De forma simples, o número de pessoas pilotando drones de combate diariamente aumentou silenciosamente para um patamar que poucas forças armadas no mundo igualam. A Ucrânia construiu uma força aérea de combate em uma escala que nem mesmo a OTAN, com todo o seu dinheiro e toda a sua experiência institucional, jamais tentou. A história de como eles construíram isso revela quase tudo sobre como essa guerra está sendo travada hoje. Vamos começar pelos números, porque eles são realmente difíceis de acreditar. De acordo com declarações oficiais das Forças Armadas da Ucrânia, cerca de 80 mil militares estão agora envolvidos em operações com drones de uma forma ou de outra. O número de pilotos treinados é confidencial. A Ucrânia não divulga esse dado e há bons motivos para isso. Mas operadores da linha de frente e comandantes de unidades estimam que entre 25 mil e 40 mil desses soldados são pilotos ativos de drones de combate. Homens e mulheres pilotam aeronaves robóticas contra forças russas em todos os ramos das forças armadas. Essas são apenas estimativas dos pilotos, não uma ordem de batalha oficial. O número real é protegido por sigilo operacional. Mesmo o limite mais conservador dessa estimativa já é extraordinário. Para entender, basta comparar com uma força aérea tradicional. Conte todos na Força Aérea da Itália: pilotos, mecânicos, meteorologistas, cozinheiros, generais e oficiais de Estado-Maior. A contagem oficial fica entre 35 mil e 43 mil pessoas. Claro, apenas cerca de 1.500 são pilotos de verdade. Os Estados Unidos, por sua vez, mantém cerca de 30 mil a 35 mil militares da Força Aérea em toda a Europa, e apenas de 2 mil a 3 mil deles realmente voam. Agora vamos fazer a soma maior, somando todos os pilotos da OTAN fora da América do Norte. Pilotos de jatos rápidos, transporte, reabastecimento e tripulações de helicópteros dos países europeus no mapa totalizam cerca de 15 mil aviadores. Esse é todo o poder aéreo de pilotos da ala europeia da OTAN. A força de pilotos de drones de combate da Ucrânia, pela estimativa mais baixa, já supera esse número. Pela estimativa mais alta, é mais que o dobro. Essa comparação muda a visão sobre o que a Ucrânia construiu. Isso não é só um programa de drones, mas a maior força aérea de combate do Ocidente, criada do zero e totalmente em tempo de guerra. Agora, dentro dessa força existe um corpo de elite chamado Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, ou SBS, usando a sigla ucraniana. Esse é um ramo militar dedicado que nem sequer existia há alguns anos, e em 2026 conta com cerca de 15 mil integrantes próprios. O SBS é sua parte mais visível e profissionalizada do conjunto. Além disso, unidades dedicadas de drones agora operam em mais de 100 brigadas de manobra e em quase 500 batalhões e regimentos separados. Esse é o ponto-chave que o número principal pode ocultar. Drones não são uma capacidade extra no exército ucraniano. Eles viraram a principal força de combate do exército, e isso não é exagero. Considere a responsabilidade desses pilotos no campo de batalha. No início de maio de 2026, autoridades ucranianas e analistas independentes estimaram que os drones são responsáveis por algo entre 70% e 90% de todas as baixas russas. O Instituto de Pesquisa polonês OSW chegou a uma conclusão semelhante ainda antes, em outubro de 2025, atribuindo cerca de 70% a 80% das perdas russas e quase 85% dos equipamentos de linha de frente destruídos aos sistemas não tripulados. Ninguém consegue auditar o campo de batalha em tempo real, e as fontes ucranianas têm todo o interesse em destacar seus sucessos. Analistas de várias instituições continuam chegando à mesma faixa, o que já diz muito. O lado ucraniano até apresentou números concretos. Mikhailo Fedorov, o ministro da Transformação Digital e o responsável oficial pelo esforço com drones, disse que drones de ataque e bombardeio ucranianos realizaram quase 820 mil acertos confirmados ao longo de 2025. Destaco que todos foram verificados por drone. Segundo essa contagem, mais de 80% dos alvos russos destruídos naquele ano foram por drones, a maioria de fabricação nacional.
O comandante do SBS afirmou que o sistema de rastreamento da Ucrânia registrou mais de 156 mil soldados russos mortos ou feridos apenas por drones nos 5 meses entre dezembro de 2025 e abril de 2026. Mesmo que os números estejam um pouco exagerados, a escala descrita é consistente com o que observadores externos estão vendo e com o fato de a linha de frente estar estagnada, sem avanços russos ao longo de 2025. O efeito cumulativo aqui realmente remodelou fisicamente o campo de batalha. Não é exagero chamar a guerra da Ucrânia de guerra de máquinas, onde a linha de frente depende menos de infantaria e mais de equipes de drones e suas aeronaves. Dados internos ucranianos mostraram que os drones foram responsáveis por cerca de 69% dos ataques contra tropas russas e 75% dos ataques contra veículos e equipamentos já em 2024, e essa participação só aumentou desde então. A zona de morte de drones agora atinge cerca de 20 quilômetros atrás da linha de frente, sufocando a logística russa, forçando comboios a se dispersarem e tornando o transporte de comida e munição para a frente um sofrimento diário. Com drones ampliando alcance e capacidades, comandantes ucranianos conseguem manter menos soldados em longos trechos da linha de frente e sobreviver. Nada disso seria possível sem uma base industrial que a Ucrânia construiu do zero. No início de 2026, o vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Serhiy Boyev, disse que está confiante de que o país tem capacidade para produzir mais de 7 milhões de drones FPV naquele ano. Isso é quase 4 vezes mais do que foi produzido em 2024. Toda a indústria conta com mais de 160 empresas fabricando drones FPV no país. Isso é o oposto de como a Ucrânia começou no início de 2022, importando drones baratos da China e equipando-os com granadas e minas improvisadas. A Ucrânia não só tem pessoas aptas a pilotar drones, mas também possui diversos modelos próprios desenvolvidos para o campo de batalha. O melhor é que os drones não se limitam à linha de frente. A mesma base industrial produz drones de ataque de longo alcance que já atingiram alvos a mais de 1.500 quilômetros dentro da Rússia. Nos últimos meses, a Ucrânia atacou refinarias de petróleo, depósitos de munição e bases aéreas militares a distâncias antes não permitidas pelos governos ocidentais com as armas fornecidas por eles. Em 2024, houve um debate que durou meses sobre o uso dos ATACMS, que tem um alcance de algumas centenas de quilômetros. Em 2026, a Ucrânia está alcançando regularmente 600 quilômetros, e alguns dos modelos mais ambiciosos, como o Firepoint FP-FP5, tecnicamente um míssil de cruzeiro, tem um alcance de 3.000 quilômetros. A liderança da Ucrânia chama isso de campanha de sanções de longo alcance, um esforço para enfraquecer a infraestrutura que sustenta a máquina de guerra russa. A força de drones que descrevemos atua em toda a profundidade da guerra simultaneamente. Drones táticos FPV agindo perto das trincheiras, interceptadores defendendo cidades mais distantes e drones de longo alcance atingindo o interior da Rússia. Então, como um país que estava importando quadricópteros de hobby há 4 anos chegou até aqui? Se voltarmos a 2014, a primeira incursão russa no Donbass, os primeiros pilotos de drones ucranianos eram semi-hobbyistas. Aprenderam táticas sozinhos, compraram aeronaves comerciais com recursos próprios ou doações e improvisaram o reconhecimento durante anos de combates de baixa intensidade no leste. Com a invasão em fevereiro de 2022, esse conhecimento improvisado precisou ser rapidamente ampliado para todo o exército, primeiro para reconhecimento, enquanto as unidades buscavam monitorar o céu em toda a Ucrânia. O que começou como uma capacidade de nicho, rapidamente se tornou uma das características marcantes da guerra. Diante do exército russo, superior em poder de fogo convencional, a Ucrânia buscou algo barato, abundante e letal para compensar, recorrendo aos drones de ataque. De forma direta, os drones viraram a nova artilharia, e a falta de projéteis aumentou ainda mais a demanda por drones. Isso gerou um ciclo positivo. Cada missão de drone bem-sucedida era celebrada e financiava outras. Em 2026, a Ucrânia tinha um dos programas de treinamento de operadores de drones mais robustos do mundo. Civis começaram a assinar contratos e soldados que mudavam de especialização precisaram concluir treinamento de voo certificado antes de serem enviados ao campo. O país conta com uma rede de academias de voo que transforma novatos em operadores capacitados em cerca de 1 ou 2 meses.
Mais importante ainda, essas academias são compostas por várias camadas, como escolas administradas por unidades de combate individuais, empresas com fins lucrativos e programas financiados diretamente pelos próprios fabricantes de drones. A Rússia busca ativamente essas instalações para eliminar instrutores e alunos, por isso suas localizações e quantidades são mantidas em sigilo. O caráter distribuído dessas academias dificulta que um ataque elimine grande parte do treinamento ucraniano. Algumas permitiram vislumbres de seu interior. Há um centro de treinamento especial, CST, na região de Zaporizhia, criado em meados de 2024 por um grupo de voluntários. O diretor já comandou por 14 meses uma unidade de ataque com drones na linha de frente. Ele funciona com base na recuperação de custos, treinando novos recrutas, veteranos e operadores ativos. E em 2026, mudar o foco para a operação de drones interceptadores, a próxima grande categoria que pode liderar os esforços defensivos da Ucrânia. A Skyfall, principal fabricante, passou a oferecer treinamento de voo junto aos seus equipamentos. Um representante da empresa disse ao Kiev Post que entre 2023 e 2026, as escolas de voo da Skyfall treinaram mais de 20 mil operadores, com todo o esforço financiado inteiramente pela empresa. Unidades da linha de frente têm seus próprios treinamentos. Na 4ª Brigada Pesada, recentemente destacada no setor brutal de Konstantinivka-Druskivka, passar pelo curso básico é apenas o começo. Os formados são designados como pilotos juniores para uma pequena seção de drones e passam seus primeiros meses voando sob a supervisão próxima de veteranos antes de serem considerados aptos a realizar missões sozinhos. O Centro 239 de Treinamento de Unidades, administrado pelos militares, mostra como isso se tornou estruturado. Ele mantém proporção de um instrutor para 10 alunos, com cursos adaptados a cada aeronave. Por exemplo, a qualificação em um quadricóptero Mavic básico de fabricação chinesa leva 39 dias. Um drone bombardeiro pesado Vampire leva de 40 a 45 dias. E uma qualificação completa de combate em primeira pessoa leva quase 2 meses. São cursos voltados para o combate, onde o operador usa controle de videogame e cadeira em vez de fuzil. O curto tempo de treinamento e o grande volume de formandos se devem, em parte, ao fato de que a Ucrânia realmente precisa desse nível de urgência. Agora, antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no The Military Show. Cobrimos notícias diárias para mantê-lo informado sobre a geopolítica global. A Ucrânia quer treinar mais operadores de drones do que qualquer país por pressão interna para substituir mão de obra por drones. Os militares costumam apontar operadores de vans como funções muito procuradas, abrangendo um grupo bem maior que o estereótipo do jovem gamer. Mulheres são uma parcela crescente no treinamento de vans, e pilotos entrevistados em uma competição de 2026 no oeste do país tinham entre 20 e 50 anos. Esses pilotos disseram que o que os une não são reflexos ou histórico em jogos, mas disciplina, trabalho em equipe e adaptação constante. E há uma parte dessa história que se aproxima de uma verdadeira vantagem tecnológica: os simuladores. O treinamento de drones na Ucrânia depende muito de softwares avançados, e o exemplo de destaque é um programa chamado FPV Battleground, desenvolvido por uma pequena equipe de uma empresa ucraniana chamada Bazoo, por cerca de $50 mil. Para entender por que isso é notável, considere as alternativas. Os militares antes treinavam em um simulador mais simples, com missões básicas em um espaço virtual de 2 km. A Rússia, por sua vez, lançou um jogo de FPV estilo arcade na Steam em 2024. Bazoo foi na direção oposta, buscando realismo extremo. FPV Battleground oferece aos operadores em treinamento um enorme sandbox de 40 por 40 km com um modelo de física de voo que simula vento real, desvio, torque variável dos rotores e mudanças climáticas. Notavelmente, o simulador replica exatamente o momento que todo piloto teme: perder o vídeo e o sinal se o drone FPV entrar no raio de um bloqueador russo nos segundos finais de uma missão de ataque, quando o operador fica cego e o drone está por conta própria. Então, a Ucrânia está realmente treinando pilotos para lidar com isso em um simulador antes mesmo de enfrentarem essa situação em um alvo real. E o programa se tornou algo além de apenas treinamento. Antes dos ataques terrestres, as brigadas constroem modelos digitais precisos dos alvos no simulador e simulam ataques para otimizar o apoio dos drones à ofensiva. O simulador consegue simular a batalha com precisão antes de ocorrer.
Precisamos retomar uma categoria de drone que merece destaque, pois mudou a defesa aérea da Ucrânia: os drones interceptadores. São pequenos quadricópteros rápidos feitos para perseguir e colidir com drones de ataque russos em voo. O conceito surgiu em 2024 como um pilar da defesa da Ucrânia contra os ataques noturnos de Shahid da Rússia. Segundo algumas estimativas, em maio de 2026, a Rússia lançou 8.160 drones Shahid contra a Ucrânia, e alguns ataques envolveram até 800 deles de uma só vez. No fim de maio de 2026, interceptadores foram responsáveis por 30% das ameaças aéreas russas abatidas. Ou seja, de 3 alvos destruídos, um foi atingido por outro drone, não por míssil. A questão principal aqui é econômica. Um drone interceptador de alguns milhares de dólares está sendo usado para destruir ameaças que antes exigiam mísseis superfície-ar centenas de vezes mais caros. Pilotos de drones costumam ficar perto da linha de frente observando o céu, tornando-se alvos. E aqui, a resposta do fabricante ucraniano foi remover completamente o piloto da zona de perigo. Segundo Skyfall, a empresa criou um método para pilotos de interceptadores operarem a centenas ou milhares de quilômetros da linha de frente usando internet via satélite. Em alguns casos, a configuração pode ser feita em outro continente. Wild Hornets, o fabricante do interceptador Sting, criou um sistema comparável chamado Hornet Vision Control. Os recordes que estão sendo estabelecidos com essa tecnologia beiram o surreal. A Wild Hornets afirma que um operador pode controlar um drone com precisão a uma distância de 2.000 km. Essas afirmações vêm dos fabricantes em seus vídeos, então é possível que o número esteja um pouco superestimado em condições ideais. Mas independentemente disso, a lógica por trás disso é sólida. Se seus pessoal mais valioso e mais visado nunca precisam estar perto dos alvos, você resolve um problema de sobrevivência que outros exércitos ainda enfrentam. O que mantém o sistema funcionando é seu pragmatismo. Há um ciclo quase contínuo de feedback entre pilotos de combate, escolas de treinamento e empresas fabricantes de aeronaves. Uma tática eficaz ontem na linha de frente pode entrar no currículo em dias. Uma contramedida russa detectada cedo pode alterar o treinamento à tarde. A instrução se ajusta semanalmente às condições reais, como já vimos na plataforma de aquisição de drones e na gamificação para esquadrões de operadores. Vamos recuar um pouco. A OTAN possui orçamentos muito maiores que os da Ucrânia. Ela possui caças furtivos, reabastecimento aéreo, constelações de satélites, alerta aéreo antecipado e gerações de doutrina acumulada de poder aéreo. Em quase todas as categorias, a aliança lidera com folga. Então, o que exatamente a Ucrânia construiu que a OTAN não pôde? A resposta é que a Ucrânia teve que construir todo o sistema do zero. A OTAN nunca teve que formar em questão de meses uma grande força de aviação de combate a partir de civis comuns. Ela nunca gerenciou escolas de treinamento com currículos reescritos semanalmente a partir do feedback de pilotos em combate no mesmo dia. Ela nunca implantou defesa aérea distribuída e operada remotamente nessa escala, surgida da simples necessidade de manter seus operadores vivos. A OTAN não fez isso porque nunca foi obrigada. A Ucrânia foi. A ironia é que agora o fluxo de conhecimento segue o caminho inverso. Fabricantes de drones ucranianos viajam pela Europa para compartilhar experiências, enquanto a OTAN corre para adotar um sistema antidrone em camadas no flanco leste da aliança. A Dinamarca se tornou o primeiro país a financiar a produção de armas ucranianas. Em 2024, e após um acordo de defesa em julho de 2025, a Ucrânia lançou sua primeira linha conjunta de produção de drones na Dinamarca, em setembro de 2025. A Alemanha seria o exemplo, lançando um programa para fabricar modelos exatos de Vants ucranianos. Situações parecidas ocorreram no Reino Unido, Romênia e França, que fabricaram drones ucranianos ou planejaram projetos conjuntos. A União Europeia criou uma aliança de drones com a Ucrânia para fortalecer a comunicação e permitir que empresas desses países participem do programa. E no centro disso tudo está um único fator que é praticamente impossível de replicar em qualquer outro lugar do mundo: a experiência real. A Ucrânia já somou milhões de horas de voo com drones, todos usados para defender o país de um invasor muito maior. Assim, a Ucrânia consolidou seu papel como possível superpotência mundial, ao menos em combate com drones. E a Rússia está pagando o preço, com as forças do país, a economia e até mesmo o sistema político entrando em colapso em tempo real.
Para saber mais, confira este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais notícias de geopolítica global.